Olá, associado da CDL, seja bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Pode Contar da CDL. Hoje vamos falar sobre um tema inspirador e também desafiador: a mulher empreendedora e o equilíbrio entre vida pessoal e também a vida profissional. Para este bate-papo, temos duas convidadas especiais aqui em nosso estúdio, a Gessiele Stoffel, da GCL Modas, e também a Márcia Cerati Pereira, da Lidera RH Consultoria. Sejam bem-vindas, Márcia. Muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter sido escolhida para esse momento e quero cumprimentar todos os associados da CDL também. Gessiele, bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos os associados também do CDL. Muito gostoso estar aqui com vocês. Essa Trocar uma oportunidade ideia, bater é um papo, fantástica, com certeza vai ser incrível. Legal. A Márcia Cerati Pereira é formada em Matemática e Ciências Contábeis, com pós-graduação em Controladoria e especialização em Análise Comportamental DISC. Fundadora da Lidera RH, empresa especializada em gestão de pessoas e também saúde mental. Dedica-se a otimizar resultados organizacionais através do desenvolvimento de pessoas. Ela atua transformando ambientes de trabalho e potencializando empresas. Seria isso, dona Márcia? Isso mesmo. A Lidera nasceu com esse intuito de trazer bem-estar e saúde mental para o colaborador, para as empresas. Ela funciona onde, em Joaçaba? Nós temos atendimento em loco. Então a gente vai para dentro da empresa e lá a gente faz os trabalhos. Gessiele Silveira de Ávila Stoffel iniciou no mundo das vendas aos 16 anos e deixou a carreira bancária para fundar a GCL Modas. A empresa tem 17 anos, foi a primeira MEI de Joaçaba e começou com vendas de porta em porta. Como Sil viaja até Belo Horizonte para trazer peças exclusivas aos clientes. Mãe de Igor e também de Sofia. Acredita no poder transformador da profissão de vendedora. É isso aí. Loucura, né? Que loucura, hein? Loucura. Abrir mão de um trabalho estável para se aventurar nesse mundo do empreendedorismo, Deixou né? a profissão de bancária. Isso aí. E foi bater de porta em porta. Realizei meu sonho de infância, ser bancária, e vi que a venda estava no meu sangue muito mais forte, gritando. Que maravilha. E realmente abri mão desse trabalho que foi o meu sonho de infância para ser vendedora, para montar nossa GCL Modas. Legal. Márcia, o que te motivou a empreender? Conta um pouquinho para nós sua trajetória aí. Então, na verdade, eu sempre tive o sonho de ser professora quando era criança. E aí fiz ciências contábeis e fiz matemática e dei aula, realizei esse sonho. Mas quando eu fui para a faculdade de ciências contábeis, eu decidi que eu queria montar meu próprio negócio. E aí esse desejo começou a crescer dentro de mim e aí quando surgiu a primeira oportunidade, eu abracei. Mas o que me motivou de fato foi eu ter ficado adoecido no meu trabalho. E aí eu decidi que eu ia fazer a diferença nas organizações e aí montei a Lidera RH. Gessiele, relata para nós a sua trajetória. Então, eu entrei no mundo das vendas aos 16 anos, trabalhando numa loja também de confecções. Depois fiz estágio de 2 anos na Secretaria da Fazenda e voltei para o mercado da moda, né? Sendo vendedora. E isso até que surgiu a oportunidade de realizar esse meu sonho de ser bancária. Gente, aquela sensação incrível. Esse sonho está sendo realizado. Realizei com muita gratidão mesmo. Tenho muita gratidão por ter realizado esse sonho, né? Mas trouxe amizades que até hoje são minhas amigas, minhas clientes. Conquistei pessoas incríveis para a minha vida e ganhei muitos presentes, que são essas amizades. Adquiriu experiência também, Muita. Nossa, foi uma virada de chave na minha vida realizar esse sonho. Eu acho que era tudo proposital, realmente, para que conseguíssemos dar continuidade a esse amor pelas vendas, né? Aprendi a organização financeira, aprendi muita coisa que antes talvez eu não teria e não estaria com a GCL Modas até hoje. Me ajudou muito nesse perfil todo. Mas ser bancária não era o que... O sonho. Era o sonho, mas não estava. Não era o que realmente vibrava, me deixava feliz e realizada. Não era aquela profissão que é onde eu chegava em casa e falava, cara, hoje o meu dia valeu a pena. Exatamente. Como hoje, estando na GCL Modas, o meu dia vale a pena. Termina o dia feliz, realizado. Termina o dia feliz, termina o dia realizado. Então, estar aonde a gente ama, eu acho que é a chave do sucesso. Márcia, quais foram os principais desafios lá no início da tua caminhada, da tua jornada, até para compartilhar com quem está assistindo aí? Então, escutando a minha colega aqui falar que vendas é o negócio dela, para mim o meu maior desafio foi as vendas.
Quando eu iniciei sozinha na Lidera e aí ir atrás de clientes, buscar clientes. Isso para mim foi o maior desafio de todos. Fazer o negócio acontecer, trabalhar nos bastidores é o que eu gosto, mas ir atrás, buscar. Encontrar o primeiro cliente, Isso, fazer a venda, né? para mim é muito difícil. Por isso que é importante a gente se conhecer. Como superar isso? Como você conseguiu superar esse início, digamos assim? Olha, Força de vontade, determinação, persistência. Força de vontade e persistência é o foco, mas eu digo que Deus é sempre muito bom na vida da gente. E Ele colocou a Adriana, minha sócia hoje, na minha vida, né? E a gente é Legal. perfis totalmente diferentes. Então a Adriana é mais comunicativa e ela foi abrindo esse campo. Ela ia abrindo e aí juntas a gente soma forças. Então eu acredito que tendo uma pessoa do nosso lado, que a gente confie, que acredite no trabalho, que tem os mesmos Motivadora, valores né? que a gente é, motivadora, me ajudou. Então eu vejo que essa parceria que está dando certo. Gisele, para você, os desafios lá no começo, compartilhando com O nós. maior desafio no área de começo mesmo, vendas. porque quando eu comecei, Tu eu e começou de meu porta em porta, porta em né? porta, eu era bancária ainda, né? Então era no Legal. meu tempo livre do trabalho, né? Eu saía do banco, meu marido, eu trabalhava na Celesc, saía do emprego dele e nós íamos nas casas atender as clientes com 8 malas de roupa. 8 malas. 8 malas de Quem roupa. enxergava na rua Eu pensava não que era viajar. sacoleiro, eu era maleira. Maleira. Mas já com tudo certinho, fizemos um MEI, tudo certinho para trabalhar tudo dentro né, da legalidade. E ali nós fomos até que eu engravidei do nosso segundo filho e nasceu a Sofia. E o Fábio, meu marido, falou: amor, agora vamos ter que escolher, né? Ou o banco ou as roupas. Que decisão difícil. Ali doeu. Ali doeu, mas nós, em conversa, né, nós trocando ideias, veio muito. Vendedor hoje não fica sem emprego. Se não der certo, entramos de novo, né? A humildade deve sempre prevalecer, né, Marcelo? Eu acho que não é porque eu estava chave, empreendendo que eu não Sim. ia. Eu entrei com a consciência assim: se eu precisar, eu volto para o mercado de trabalho, volto a ser vendedora e amo tem ser problema vendedora nenhum, e né? com maior orgulho. Amo, eu tenho orgulho de ser vendedora. E assim nos desafiamos. Então, quando eu optei por pedir desligamento do banco, pedir demissão do banco, É uma decisão difícil, né? para empreender na minha casa, nos fundos da minha casa, Algo incerto, na né? minha área de festas, É. né? Fui chamada de louca, com certeza, a louca, né? Então, e meu marido também, ele trabalhava na Celesc, então como aumentou muito a demanda, quando eu saí do banco e ficamos com o nosso ponto fixo, que foi na nossa casa, uma estrada de chão, bairro retirado, Ninguém nos fundos conhecia de o casa. endereço, ninguém sabia. nos fundos de casa. Né? Dois doidos. Então, quando nós resolvemos empreender, né, nesse método, né, nessa performance, foi bem desafiador, foi muito desafiador mesmo. Mas estava dando tão certo que o meu marido, ele trabalhava na Celesc, na rede de alta tensão, um perigo constante, para quem precisava dormir à madrugada para colocar tudo em ordem, que ele cuidava do financeiro da empresa, então. Ele também pediu afastamento de 1 ano da Celesc. 1 ano. Os loucos fizeram a loucura dar certa. Pacote completo. Sim. Então, foi 1 ano. Ele pediu demissão, afastamento sem remuneração por 1 ano da empresa. E depois ele pediu desligamento também da Celesc. Olha só. Então, não fui só eu que abri mão de um emprego estável. Meu marido abriu a mão de um emprego mais estável ainda, né? Recebeu um apoio, né? Na Sim. verdade. Eu sempre tive muito apoio dele, né? Um apoiou o outro. Então, Que legal. e sempre com essa mentalidade. Se qualquer coisa, voltamos para o mercado de trabalho, né? A gente sabe que sempre no início de qualquer negócio, né, e de qualquer atividade, há as dificuldades. Elas surgem, batem na porta e muitas vezes até assustam um pouquinho, né? No teu caso, Márcia, chegou algum momento que você pensou até em desistir? Recuar? Não vou mais, não quero? Sim, no início foi muito difícil a questão financeira. Realmente, eu estava empregada, então eu tinha um salário razoável e de repente você não tem mais aquele valor todos os meses. Aquela garantia no final do mês, né? Isso. Tranquilidade e tal. Então isso dá uma balançada. A gente também já tinha um filho, então na verdade isso deu uma assustada e deu vontade de desistir. E o que te fez continuar? O meu filho. O filho? Olha só. Porque eu estava vendo que eu trabalho muito mais do que se eu fosse CLT.
Porém, eu organizo minha vida de uma outra maneira. Uhum. Então, eu posso estar com ele no momento que ele precisa, sabe? Levar ele no treino do futsal, que é uma coisa que para ele faz sentido nesse momento eu estar presente, eu consigo me organizar para isso. Uhum. Então, o meu filho fez com que eu persistisse realmente, superasse a questão do início, do financeiro, sabe? Legal. Para você, Gisele, qual foi o maior desafio e o que te fez continuar? E, digamos assim, você pensou em desistir em algum momento lá no começo? Pensei. Pensou. Mesmo nesse momento que Assusta mesmo. precisei fazer essa decisão, tinha momentos que eu... Sério, eu pensei, cara, não vai... Não aparecia clientes, eu não vou não conseguir. estava virando. Não, clientes sim, clientes Uhum. apareciam, Mas né? a rotina era difícil. Mas eu pensava, o banco me trazia estabilidade. Eu brinco até hoje com amigos, eu falava, parecia que eu ia morrer de fome se eu saísse do banco, sabe? E depois as coisas eram mais, né? Até dar o giro. Empreender não é você já começar a receber. Empreender é você investir e a um prazo mais longo começar a colher, né? Então, tudo isso, quando nós estávamos fazendo a ampliação da loja, eu chamava de elefante branco. Esse elefante branco está levando todo o meu dinheiro. Está consumindo. Então, assim, esse elefante branco hoje nos traz o que nós temos. É um planejamento médio e longo prazo. Isso. Né? Então, assim, é essa questão. Empreender não é você empreender e já sair ganhando, né? É um você é plantando, é uma semente que tu planta para colher a longo prazo. Então, se não entender esse caminho, esse percurso que precisamos percorrer, a gente desiste mesmo. Né? Se não tivermos mesmo, né? Essa consciência que realmente precisamos ter cautela, que tudo acontece no tempo que é para acontecer, com certeza, com o nosso esforço, não só esperar as coisas acontecerem, com certeza desistimos. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Um tema bacana esse aqui. Como que vocês organizam aí a rotina para equilibrar trabalho, família e também vida pessoal? Márcia. Meu Deus, é uma loucura. Imagina. Então, eu tenho um bebezinho agora de 4 meses, né? Eu voltei a trabalhar quando ele tinha 45 dias. Então, a gente faz, assim, milagre. Mas eu gosto de ter uma organização. O meu perfil já é planejador, então eu gosto de saber o horário. Horário que eu vou acordar, horário que eu vou sair, horário que eu vou voltar. Então, eu tenho muito organizado isso na minha vida. Bem sistemático. E aí eu tenho as pessoas que me ajudam, é claro. Mas então a questão da organização é o que faz sentido. Então tem momentos que quando o meu esposo chega em casa, aí eu digo, agora cuida do bebê um pouco e eu vou fazer algumas coisas da empresa. Então a gente é parceria e organização. E consegue encontrar esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio entre todas as questões aí, vida pessoal, profissional e... A gente dá jeito. Dá jeito. Mas é bem desafiador. Mas dá jeito, sim. Eu acho que quando é propósito, quando é aquilo que a gente faz com o coração, a gente consegue. Os filhos é um propósito. O segundo filho foi um desejo muito grande da gente ter. E a Lidera também é algo que nasceu com muito amor e carinho. Então, é o terceiro filho. É o terceiro filho, exatamente. Gisele, o que você pensa a respeito desse tema, desse equilíbrio entre vida pessoal, profissional? É uma loucura, né? Dona de casa, empresária. Ao contrário da minha colega, eu não era nada organizada nessa questão. Para mim, o trabalho sempre vinha à frente. Sempre. Eu era muito focada. A sensação que eu precisava estar trabalhando, precisava estar construindo para conseguir entregar uma qualidade de vida para os meus filhos e para minha família. Até que passamos por uma situação muito difícil, onde meu filho teve um AVC. E eu vi que a situação não é essa. O que mais vem agregar na nossa vida e a qualidade que realmente eu posso entregar de vida para os meus filhos é estar com eles. Estar com eles. E aí eu comecei a organizar esse estar, que antes eu era o ser. Eu era ser. Eu era a dona da GCL Modas. Eu era a mãe que fazia tudo por eles, mas fazer em dar. Entendi. Sempre procurando educá-los de uma maneira incrível, dar a melhor educação para eles. Mas eu, às vezes, as reclamações que eu ouvia, ai mãe, você não tem tempo para ficar comigo, para mim era como quase que uma ofensa. Porque era aquela coisa, eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Eu era uma fazedora. Era uma fazedora, né? E depois que eu passei por essa fase com o meu filho, que nós passamos, eu entendi que eu preciso estar. Né? Eu preciso ficar com eles. Então, eu comecei a ter essa organização que a Márcia falou. No final de semana, eu estou com eles. No final de semana, eu sou dos meus filhos. E durante a semana, o tempo que eu posso estar com eles, eu estou totalmente entregue a eles.
E eu aprendi que não é o tempo, mas a qualidade do tempo que eu estou com eles. Legal. É isso. O sentimento de culpa, então, por dedicar mais tempo ao trabalho e à família, rola isso, né? Não tem como não. Rola. O psicológico mexe um pouquinho, Mexe. né? Quando eu Como voltei, lidar com essa questão? quando eu voltei com 45 dias, meu Deus, eu me cobrava a todo momento. Eu disse, meu Deus, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Exatamente. Sabe? Isso vai valer a pena? Aí eu comecei a pensar, sabe? Eu gosto muito de instalar drives na minha cabeça. Eu disse, não, se eu fosse hoje trabalhando em carteira assinada em algum lugar, batendo ponto, com 4 meses eu ia ter que voltar. Ia ser pior ainda. Ia ser pior ainda, então eu vou me organizar dessa forma. E o que você falou faz muito sentido, da gente ter a qualidade do tempo com ele. Então, quando eu tô com ele de verdade. Final de semana eu me mergulho nele, sabe? Então, eu vejo que é nesse sentido, mas a culpa é todo momento. Todo momento, sabe? Eu até digo que na hora que ele vai querer mamar, a gente sente que ele quer mamar e a gente vai, bate aquela culpa, você poderia estar em casa. Mas aí quando a gente faz algo que faz a diferença na vida da gente, na vida do outro, isso acaba suprindo de alguma forma. E qual que seria o segredo para equilibrar isso aí? Qual a receita que vocês deixam, GCL? Para equilibrar, acho que é o amor, né? O amor, Se a concordo. gente dedicar o amor, tanto para os filhos como na profissão. Acho que não tem. É claro que a nossa família, hoje, eu tenho a plena consciência que a família. Não que a minha família sempre esteve em primeiro lugar para mim, Sim. mas o trabalho para mim era a essência para manter esse primeiro lugar. Mas hoje eu vejo que não, que é o amor. Hoje o amor, eu preciso estar com meus filhos, com a minha família, com meu marido. Então é o equilíbrio. Para equilibrar é o amor. Você deixar o amor falar, ouvir mais o amor, ouvir mais o coração. E não só agir na emoção, né? Mas equilibrar os pontos. É bem isso, ó, chega a me arrepiar. Mário, você concorda ainda com isso? Concordo com tudo. Essa é a grande dica para quem está acompanhando nosso Isso. bate-papo aqui. Ame sua família, ame seus filhos. O amor é o que alimenta de fato. Muito bem. Vamos dar sequência ao nosso Pode Contar, que é o podcast aqui da CDL de Joaçaba. Como você separa o tempo profissional do tempo pessoal? A questão que você falava é a questão de planejamento mesmo, né? Não existe outra forma, né? Não, porque eu penso que se a gente não se organizar, a gente vira uma bagunça. Porque a gente não tem um horário definido. Nós trabalhamos, então a gente fica disponível pelo WhatsApp 24 horas. Então você tem que tomar esse cuidado, planejar, dizer agora é o momento da minha família. Você tem uma organização mesmo para dar conta. Eu penso dessa forma. Concorda, Gisele? Concordo. Planejamento. Mesmo se a pessoa não estiver adaptada a fazer a sua planilha ali e tal, tem que se organizar. E né? eu acho que também nos policiar também, né? É. Porque lá atrás, como eu falei, eu pensava que se um cliente me chamasse e eu não atendesse ele na hora, eu ia perder, né? Eu sabia como Então, às vezes, eu me pegava de madrugada atendendo O clientes. desespero de atender logo. Isso, desespero. De não respirar Mas, antes e pensar até um pouquinho, né? Mas eu percebi que às vezes eu até assustava os clientes, porque elas me chamavam às vezes estão de plantão, me chamam de madrugada. E eu já queria responder, não colocava no silencioso, eu já queria responder. E esse desespero estava me levando a essa vida doida que era sempre o trabalho, né? Em primeiro Hoje lugar. tu conseguiu separar Hoje bem. não, hoje à noite meu telefone está no silencioso, no outro dia eu respondo os clientes, né? E não perdi venda, nada com relação. Então, é equilibrar. E é uma crença da gente. Equilíbrio, que a gente vai é o equilíbrio. Exatamente. Porque sempre que, eu acho que tudo que é exagero, a gente peca, né? Sempre que, se nós exagerarmos, a gente sempre vai pecar, né? Vai errar. É errado. Com certeza. O que vocês diriam para mulheres que querem empreender, mas que têm medo de não conseguirem conciliar com a maternidade? Existem muitas mulheres aí que pensam em ter filhos, querem empreender também, mas têm um receio, né? Qual a dica, o que vocês de conselho deixaria para essas pessoas aí que estão nesse dilema? Eu digo assim, o amor, ele lança fora todo medo. Então, eu penso que quando você tem um filho e só uma mãe vai entender o que é um amor, ele dá força pra gente. Dá força pra gente não desistir, dá força pra gente continuar. Então, eu olho pro seu filho e vai em frente. É um sonho, a gente não precisa se anular porque a gente tem filho. Muito pelo contrário, o filho vem pra dar força pra gente pra continuar. somar, né? Isso. Então, eu vejo que é por eles também, sabe? Se é um sonho, se é uma vontade, vai. O risco a gente vai ter em todo lugar. E como a minha colega falou aqui, o máximo que dá de errado é a gente voltar pro mercado de trabalho e tá tudo bem. Um passo para trás, né? O conselho teu é esse Manter também, humildade. Gisele? Não, com certeza. Eu tenho meus filhos como motivadores. Foi a partir do meu primeiro filho que eu resolvi empreender.
porque eu vi que eu precisava, né, fazer algo diferente para poder dar uma qualidade de vida melhor para eles, para ele, Uhum. né? Então, para mim, o meu filho foi um motivador, um incentivador. Ele nunca foi algo que me estagnasse para empreender. Uhum. Então, o meu filho foi o que me impulsionou a empreender. E qual é o papel da rede de apoio? Família, pais, enfim, nesse processo, nessa jornada de vocês, assim, porque a gente entende que é muito importante, né, ter esse apoio da família, principalmente do marido, digamos assim, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de gestante agora nesse último bebezinho, né? Então lá eles falaram muito que marido não é, o pai, no caso, não é o rede de apoio, ele é pai. Não Então, é? né? Então eu vejo Ele é que um é. incentivador só. É. Então a gente precisa muito de rede de apoio. Hoje, por exemplo, em estar aqui, o meu bebê está com a minha tia. Então, a minha mãe, minha tia, É meu a rede de esposo. apoio. É a rede de apoio. Sem a rede de apoio, eu jamais teria voltado com ele com Uhum. 45 dias. Talvez teria que ter desistido de empreender, porque com quem eu deixaria? A gente só deixa o filho, só sai para trabalhar, a gente está segura. Porque a gente não vai deixar com qualquer um. É o nosso maior tesouro. Então eu vejo que a gente precisa valorizar sim as pessoas que estão à nossa volta, reconhecer que é importante a gente ter uma rede de apoio. O meu primeiro filho eu não fiz isso. Eu trabalhava na época como professora, então eu voltei da licença maternidade e eu não quis ajuda. Eu fui muito dura nesse ponto. Não, eu dou conta sozinha, eu consigo, e foi muito difícil. Então, nesse segundo filho, eu disse: não, vou sim querer rede de apoio, pode vir me ajudar quantos quiser. Recebo. Recebo ajuda, com É isso certeza. aí. GCL. Cara, eu acho que então eu como a Márcia, nós somos muito sortudas, né? Porque nós não podemos também, nós estamos realmente numa área de privilégio, Uhum. porque eu também Uma eu boa teve, rede de apoio, né? sim, as avós sempre disponíveis para ajudar, né? E isso me passa As muito avós são também. eternas, né? Eu Com acho que cer- não. São mãe duas vezes, São né? mãe duas Mães vezes. duas vezes. Então, nós tivemos muita sorte de ter as avós, no primeiro filho, as avós ajudaram muito, praticamente criá-lo, assim. E também, hoje eu tenho uma moça que trabalha com nós há 17 anos, e ela é madrinha da nossa filha mais Faz nova, parte da e família já. também é outra pessoa que é rede de apoio nossa. Então, tem Uhum. as avós foram essenciais, a Ivete, que está conosco também, essencial. Então, somos privilegiadas mesmo, porque se é uma mãe que a família está fora, dificulta mais também, né? Com toda certeza. Vocês entendem que as mulheres ainda carregam o peso de ter que dar conta de tudo sozinhas? Eu acredito que sim, mas penso que essa visão precisa e deve ser mudada o quanto antes. A gente não precisa dar conta de tudo sozinha. A gente precisa sim de homens, maridos que se posicionem como sacerdotes de verdade dentro do lar. E a gente tem vivido isso dentro da minha casa. Então eu vejo quando nossa vida mudou, eu e meu esposo, a gente casou novinho, então hoje a gente vê essa maturidade dentro de casa, a gente vive outra realidade, porque o Davi tem 12 anos, o Mateuzinho veio agora. Então é outra realidade totalmente diferente. Então eu vejo que eu estou dividindo a carga. Então não precisa, sabe? Mas Uhum. ainda assim existe essa questão da mulher que quer dar conta de tudo. Mas eu vejo que não é mais necessário. O que você pensa a respeito? Concordo, eu acho totalmente desnecessário e também Uhum. é uma questão assim que é obrigação, né, do pai estar dividindo, não é só a mãe que precisa Uhum. estar carregando toda a responsabilidade, né? Então, eu também tenho um marido que sempre me apoiou, que sempre foi pai de verdade, né? Porque essa é a obrigação do pai também, dividir as tarefas. Sim, E eu não concordo com. Eu acho que não é só a mulher com não que tem que certeza. carregar as obrigações da Uhum. casa, não. Compartilhar, né? Que tem que ser compartilhado. Porque hoje a mulher também trabalha fora, né? Não é só mais o homem quem Os é o tempos provedor da. mudaram, O né? provedor da casa não é mais só Exatamente. homem, né? A mulher também Uhum. trabalha, então as responsabilidades da casa também são divididas por igual, né? Eu pergunto para vocês, como manter um relacionamento saudável enquanto empreende? Olha, eu acho que a parceria, o amor, o respeito, sabe? Uhum. Então eu sou muito agraciada pelo meu marido. Hoje a gente se dá super bem. Ele me ajuda muito com a casa, com os filhos. Então é entender o outro. Às vezes eu digo para ele: "Ah, eu só quero falar, hoje eu não quero ouvir nada, sabe? Só preciso desabafar, falar como foi meu dia". Então eu acho que a parceria, a lealdade, o amor, Companheirismo, né? isso aí, essa é a base, sabe? Então a gente Uhum. precisa ter alguém do lado que nos dê força quando a gente tá mal. Uhum. É um elemento, digamos assim, necessário, né? Ter alguém com essa característica dentro de casa, né, GCL? Com certeza. Eu falo que o diálogo resolve tudo, né? O diálogo, O né? diálogo, a verdade, né? Você honrar a pessoa que está do teu lado, você realmente Uhum. respeitar a pessoa que está contigo, você ter orgulho da pessoa que está com você. Eu acho que isso, a partir do momento que você honra e tem orgulho de quem está contigo,
não tem erro. É amar, né? É verdade. O amor Uhum. é muito... E diante de toda essa rotina de vocês, o que vocês fazem para recarregar as energias? Aonde que se encaixa o tempo, enfim? Há uma pausa, o ritmo é frenético mesmo, não se para. Se para, assim. Assim, ó, o que Uma que eu... questão de organização mesmo, É, né? organização. Essa E história que não tem tempo para nada não existe, né? não existe. São pessoas desorganizadas, eu Sim. acho que. Precisa fazer a gestão do tempo. 24 horas Gestão do sempre existiu, desde o princípio de tudo. Então é a gente que tem que fazer o negócio acontecer. Eu gosto muito de ir para a natureza. E eu gosto muito de estar com a minha família. Então o que eu faço? Eu uno tudo. Se, gente, vamos para uma cachoeira, Que vamos colocar ótimo. o pé na grama, vamos fazer alguma coisa, levar os meninos no parque. Agora o bebê ainda é pequenininho, mas a gente carrega junto. Né? O Davi gosta de jogar futebol, então a gente vai para o meio da natureza. O que me recarrega realmente é a natureza. E a gente fala muito de saúde mental. Então, se eu não fizer isso, como eu vou levar para o outro? Então, a gente vive realmente isso. E eu gosto muito também de participar da igreja. Então, servir, sabe? O servir para mim faz sentido para mim me descarregar. Essa conexão espiritual com a natureza é importante, né? Eu acredito que você contemplar a natureza recarrega. Botar na tomada e carregar, Gisele. Isso O aí. que você faz? Primeiro a fé, né? A fé, A né? fé. Acho Uhum. que Deus acima de qualquer momento, estar realmente conectado aqui com fé. E não te conhecia pessoalmente, mas eu acho que o nosso estilo de vida é muito parecido, viu? Tô achando. Porque eu também é Com natureza, certeza, nessa natureza conversa e ela família. perceber. Olha Cara, só. é assim, final de semana, ir no Pesque Pague com a família, andar de cavalo, nós amamos os cavalos, então nós temos os cavalos na hípica. Uhum. Então, o que me recarrega, assim, no final de semana é estar com os cavalos, estar com a natureza, com os meus bichinhos, Que legal. estar conectado com a natureza, com a minha família, pescando, mesmo que eu não pesque, que eu fico só olhando minha família, meus filhos pescarem, que eles Tá lá adoram, mas incentivando, eu e o rede Fábio de- ficamos só no incentivo, Rede né? de apoio. Na rede de apoio e depois no certeza. finalizar o negócio ali, né? Era aquele suporte legal. A rede de apoio financeiro, né? Mas tá tudo certo. Precisa. Mas realmente é a natureza, estar com a nossa família, isso carrega muito, né? Eu vejo que tem pessoas que, né, têm necessidade de viajar, né? É legal, eu amo viajar, amo estar, né, passeando e tal, mas para mim, o simples fato de estar junto à natureza, estar com a minha família já... E desligar o celular, né? Desligar. Bom, principalmente, né? Isso eu tenho que aprender. Todos. Conselhos e inspiração. A gente está encaminhando já para o final do nosso Pode Contar, que é o podcast da CDL Joaçaba, um programa que está sendo muito útil, né, com um conteúdo muito importante nesta edição. Se pudessem dar um único conselho para mulheres que querem empreender, qual que seria esse conselho? Vai em frente, busque Vai seu em frente. sonho. Isso aí, não deixa o medo atrapalhar, porque o medo, ele impede a gente de realizar muitas coisas na nossa vida. Então, vença os O medos. medo trava, né? O medo trava. Uhum. E vença as suas crenças. É isso que eu diria. Gisele. É isso aí. Foco. Acho que a partir do momento que nós temos foco no que nós queremos, nos nossos objetivos e acreditamos no nosso potencial, né? Muito bem. A gente consegue. Qual que foi o maior aprendizado de vocês durante toda essa jornada aí até hoje? O que vocês guardam assim de, digamos, de aprendizado que podem compartilhar com nós? Eu vou usar da fala dela agora, né? Acreditar no nosso potencial. Quando a gente consegue realizar aquilo, sabe, que você se propôs a fazer, deu certo, isso dá um gás, sabe? Isso renova nossas forças, dá vontade de a gente ir em frente. Quando fecha o primeiro contrato, Nossa, é maravilhoso. a primeira venda. E quando você começa a receber os feedbacks dos clientes, assim, sabe? Porque tem que ter um propósito em tudo que você faz. Então, para mim, hoje, o propósito é muito claro do que eu faço. Então, isso que me gera aquele friozinho na barriga, aquele quentinho no coração. Então, é isso. Legal. Gisele, É isso aí. aprendizado nessa acreditar. jornada Cara, de banco à loja. e que jornada, né? Que jornada. Eu falo que a nossa geração, acho que é a geração que mais vai ter experiências dos últimos certeza. séculos, né? Uhum. Passamos por Covid, passamos por tantas Nossa. experiências incríveis, assim, que desafiadoras, né? Transformadoras, E transformadoras. né? E se Uhum. nós, empreendedoras, não acreditássemos em nosso potencial, teríamos ficado ali, Uhum, com né? toda certeza. Teríamos literalmente morrido na praia ali, né? As coisas acontecem. Uhum. Eu mesmo no Covid estava em Belo Horizonte quando fecharam as lojas em Joaçaba com compras feitas e pagas, mais de 100 mil reais ali paga, né? Imagina o psicológico. E a nossa equipe Liga G fecharam as lojas, Que loucura. né? Então, assim, se eu não acreditasse no potencial que realmente vamos conseguir dar a volta e vamos, né?
na época, ninguém me colocava na frente de uma câmera, você não ia me pegar aqui nunca. Olha só, hoje Nunca. já avançou, né? Então, ali eu me vi necessário estar à frente da câmera, fazendo vídeos, e na pandemia eu vendi muito bem. Olha só, se As lojas adaptou, fechadas. enfim. Então, achou é nicho. acreditar e se reinventar. Ter essa expertise de se reinventar com agilidade muito rápido, né? E nós mulheres temos isso, porque nós nos reinventamos todos os dias em casa também, né? Com os filhos, temos que estar sempre nos moldando. E isso também, esse molde que nós fazemos em casa com os nossos filhos, trazer para nosso profissional também é interessante, é muito legal, né? Muito bem, estamos avançando para o final do nosso Pode Contar, o podcast da CDL Joaçaba. O tema hoje foi mulher empreendedora e o equilíbrio entre a vida pessoal e também profissional. Gostaria de agradecer a tua presença, a Márcia Cerati Pereira, da Lidera RH Consultoria. Muito obrigado pela presença e obrigado por compartilhar aí a sua jornada conosco aqui. Muito obrigado, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui e fico à disposição também para auxiliar e ajudar outras mulheres que têm esse desejo de empreender e trocar experiência, porque eu acho que é isso que deixa a sociedade rica, sabe? A gente se ajudar de verdade, sem ver falhas e defeitos. Com toda certeza. isso. GCL Stoffel, da GCL Modas, obrigado pela presença e o espaço está sempre à disposição de vocês aqui, viu? Obrigada também, obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, Márcia, muito prazer te conhecer. Foi muito especial esse momento e com certeza, como a Márcia falou, também me coloco à disposição. Espero que possa estar ajudando outras mulheres que também tenham essa intenção, essa vontade, né, que sintam no coração de empreender. Pode contar que eu sempre estarei disposta, sempre aberta para estar ajudando. A GCL funciona em que endereço? Na Rua Tancredo Neves, 644, bairro Jardim Alvorada, Joaçaba. Maravilha. Obrigado então a vocês. Essa foi mais uma edição do Pode Contar, o podcast da CDL Joaçaba. Voltamos aí numa próxima oportunidade, trazendo mais temas relevantes a você associado da CDL e a toda a comunidade joaçabense. Até a próxima.